de Jesus, amém e amém. Aleluia. Quase me perdi no início da oração. Mas Deus é bom, Ele capacita, irmãos. Amém? Hoje eu quero falar sobre um amor. Mas um amor que é generoso. Irmãos, eu vou falar um pouco sobre dinheiro. Mas não se assustem. Já vão blindando as vossas mentes, os vossos corações aí. Eu não vim pedir nada não. Amém? De tempos em tempos nós precisamos ser lembrados de uma das maiores características do nosso Deus: a generosidade. Deus foi muito generoso, né? Tinha um povo exclusivo, Ele abre as portas dos céus e cá estamos nós, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nada disso poderia ter sido feito se não fosse pela generosidade do nosso Deus. A igreja concorda? Amém. Amém, glória a Deus. Então a gente precisa lembrar de tempos em tempos dessa característica, sua generosidade. Bem, se somos a sua imagem e semelhança, ser generoso deve fazer parte de nós, irmãos. Eu não quero induzir vocês, irmãos, a falar sobre dinheiro, a se constrangir, tampouco tentar colocar uma arma na cabeça de vocês e fazer os irmãos doarem para a igreja. Não é essa a intenção. Já tem gente fazendo isso, isso não cabe para nós. Eu quero falar sobre algo que vai muito mais além. Quando nós somos igreja, algumas coisas precisam ser desconstruídas dentro de nós. Graças a Deus, hoje nós temos 2 pastores, né? E 2 pastoras, mas aqueles que estão responsáveis do ensino, 2 pastores. E nós não somos remunerados. E eu não estou me queixando. Não pensem que eu vou chorar pedindo grana. Não é isso. Glória a Deus que nós podemos nos sustentar e temos nossas profissões. E aquilo que nós podemos dar aqui na frente serve para a bênção de todos, benefício de toda a comunidade. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja primitiva. Abre aí a tua Bíblia em Atos 2. Nós vamos ler do 40 ao 47, porém, eu preciso falar do início desses versículos. Jesus, Ele é elevado aos céus, que é aquela linguagem mais rebruscada, né? Ele é assunto aos céus. E o Espírito Santo, Ele nos é presenteado, ali em Atos 2, no dia de Pentecostes. Ali acontece uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia. Ali o Senhor, Ele revela a sua agradável vontade para todo o povo. E ali nós começamos a ser chamados de igreja, talvez pela primeira vez. Ali começam os traços daquilo que nós deveríamos ser hoje, porém foi se perdendo com o tempo. Ali se fundou a instituição, a Sagrada Noiva, a igreja de Cristo. E agora nós vamos para os versículos. Verso 40 diz assim, vamos ler até o 47. Com muitas palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a todos os que iam sendo salvos. Ah, como eu amo isso, irmãos. Eu não canso de repetir. É a base do nosso ministério. Os 4 pilares: a oração, a pregação da palavra, o ensino da doutrina, é a comunhão, o partir do pão.
Mas às vezes até mesmo nós esquecemos dessa parte aqui. Por vezes, alguns irmãos pregam de uma forma errada. Um texto mal interpretado, que se deve dar para a igreja. Não é sobre isso, irmãos. Evangelho não é isso. Notem que uma das primeiras mudanças que a ação do Espírito causou foi o desapego às riquezas. E aquele desejo ardente de partilhar, irmãos. Aqueles irmãos, como a palavra diz, tinham tudo em comum. Nós temos tudo em comum, irmãos. Mas pelo menos todo mundo aqui quer adorar Jesus, né? Isso aí que conta. Assim deveria ter sido conosco, irmãos. Mas eu não o julgo. Afinal, nós aprendemos errado, porque nos foi dito que Deus precisava do nosso dinheiro, precisava dos nossos sacrifícios. Diferente do que o pastor falou semana passada, tá? Mas Deus precisava do sangue da terra. Deus precisava do sacrifício financeiro. Nos foi ensinado que se dessemos muito, Deus no muito nos colocaria. Quem nunca ouviu isso? Ser fiel no muito, que Deus vai te colocar no muito. Deus devolveria em dobro, como se fosse uma troca, como se fosse uma barganha, irmãos. Irmãos, heresia do capeta isso. E eu falo com autoridade. Aqueles que vivem nessa pedição de dinheiro, dificilmente estão pregando a Cristo. Dificilmente estão pregando o reino, irmãos. É por isso que eu brinco em casa com a pastora e os meus filhos. Nós somos privilegiados. Mas à frente nós vamos ver, nós temos um privilégio. Peço que os irmãos notem que o primeiro grande impacto que causa é que a palavra de Pedro, a ação do Espírito Santo, converteu o bolso daquela gente. Quem nos dera se as gloriosas águas do batismo lavassem também o nosso bolso. Quem nos dera, irmãos, que quando nós descêssemos as águas, quando a gente sobe, desce aquela vontade de sermos generosos, como a palavra nos ensina. Mas eu não julgo, nós aprendemos errado. Mas a mensagem do Evangelho é isso: expressar a nossa fé, é termos atos de bondade. Mas vai mais além, é sermos generosos em abundância. Afinal, o amor do Senhor é generoso. Hoje eu quero falar sobre 3 pontos. O primeiro deles: Deus não precisa do seu dinheiro. Isso alegra, né? Deus não precisa do nosso dinheiro. Agora deixa eu puxar o nosso tapete. A obra sim. Abra sua Bíblia em Ageu 2, verso 8. Pastor, tu vai pregar o Antigo Testamento? Algumas coisas, irmãos. Eu gosto muito de trazer essas referências do Antigo Testamento justamente para quebrar essas pregações que a gente ouve aí fora, falando de Malaquias 3:10, falando de coisas totalmente aleatórias, que não se tratam exatamente daquilo. Falam muito mais das pessoas que estão se beneficiando do dinheiro que entra nas igrejas, do que ajuda aos necessitados. Deixa eu ir um pouquinho mais devagar. Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus é o dono de toda a riqueza, de todo recurso, sendo o provedor de tudo. Quem é o dono do dinheiro do pastor Igor? A pastora Yasmin? Em muitos lares é a esposa que é a dona do dinheiro. É o pastor Igor? Não, é Deus. Quem é o dono dos proventos do seu lar? É Deus. Nós somos uma espécie de co-administradores. Não sei se os irmãos estão pegando. Mordomos da casa de Deus. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Aleluia. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo que há nos céus e há na terra é teu. Teu é o reino.
ó Senhor, e tu te exaltaste como cabeça sobre tudo. A riqueza e a glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. E aqui a palavra é autoexplicativa. Se Deus é dono de tudo, por que nós insistimos em querer limitar? Mais à frente nós vamos ver que nós estamos vivendo em outro tempo, já não mais na lei, nós estamos sobre a graça, amém? Mas percebam algo, a graça ela é muito mais pesada do que a lei. A graça nos faz muito mais responsáveis, porque a lei houve um preço de sangue de pessoas que eram más, mas na graça houve o preço de sangue de uma pessoa justa, que morreu por mim e por você. A maioria dos pastores não fala disso porque tem medo de perder o seu faturamento, ou tem medo de criar um bloqueio das ofertas. Nós não precisamos disso, irmãos. Deus não quer o nosso dinheiro se Ele não tiver um propósito. Agora, quando existe conversão, precisa existir uma mudança na forma que nós olhamos para o dinheiro, irmãos. Feche seus olhos um minutinho, todo mundo, eu vou pedir que todos fechem os olhos, façam um exercício mental comigo. Pense em um projeto, aquele projeto mais lindo de se fazer, de alcançar as pessoas, ir pelas nações. Está pensando? Pensa aí para ti, que lindo, as pessoas sendo batizadas, milagres acontecendo, as pessoas sendo alimentadas. Agora pensa na maior dificuldade, ainda com os olhos fechados. É isso que a igreja passa, irmãos. Esbarramos no mesmo problema que vocês estão esbarrando agora. Falta de proventos, falta de dinheiro. Por quê, pastor? Porque estamos investindo da forma errada. Pegamos aquilo que Deus nos dá e dizemos assim: é meu? Se é meu, eu faço o que eu quero. E realmente é seu, você trabalhou, você suou para ter aquilo ali. Só que quando eu tenho um entendimento de comunidade, aquilo que Deus me dá já não é mais meu, é nosso. A falta de proventos, irmãos. A igreja esbarra nos mesmos desafios, até mesmo para pequenas obras. A gente muitas vezes tem que estar pedindo. Isso não era para ser assim, irmãos. Ainda é assim porque a nossa mentalidade ainda não mudou. Mais à frente nós vamos ver. Nos versos de Atos que lemos, fala do início da igreja, e ali surgiram desafios. Como acomodar todo mundo, como alimentar a todos, como suprir todas as necessidades, não somente daqueles que pregam, mas daqueles que estão indo ouvir. Se as pessoas não tivessem mudado sua percepção sobre as provisões, a igreja jamais teria avançado. Ou seja, para a igreja avançar é um plano do Senhor. Se é um plano do Senhor, é um plano dele para mim e para ti, que nós sejamos generosos para que a sua obra avance, para que o evangelho continue sendo pregado. Sim, é verdade que Deus suprirá todas as coisas, só que Ele vai nos usar, irmãos. Em outra oportunidade eu quero trazer o dom de abençoar, mas hoje vamos nos deter nesses 3 pontos. Ele suprirá todas as coisas, mas vai usar a mim e a você para que essa obra avance. Não é à toa que Paulo escreve em Efésios 4, não precisa abrir, mas ele fala sobre um aperfeiçoamento para a edificação da obra, para o crescimento dos santos. E detalhe, ele não precisou levantar um propósito, uma oferta alçada, ou nenhum tipo dessas heresias que nós ouvimos por aí fora. O que acontece é que o homem se aproveitou da avareza humana, só que trocou o nome dentro das igrejas. Sabe o que nós chamamos de avareza hoje? Voto com Deus, primícias, ofertas alçadas, envelopes da prosperidade. Tudo isso porque nós precisamos ter uma vantagem.
É estranho nós chegarmos aqui e darmos as ofertas. A gente nem fala muito sobre o dinheiro, mas nós darmos as ofertas aqui, mas o que nós temos em troca? Muitos de nós ainda têm essa mentalidade: eu vou dar pouco porque está sustentando o pastor. Eu vou dar pouco porque... Irmãos, mais uma vez eu quero lembrá-los: aquele que não tem, ele precisa ser abençoado por nós. Mais à frente nós vamos ver isso, tá? Então a intenção não é constranger ninguém. Aquele que tem precisa mudar a mentalidade para que a obra avance. Então esses homens, eles dão nomes à avareza para mascarar, para fazer as pessoas darem. Se não houver um benefício, nós não participamos, irmãos. Quer ver uma coisa? Eu falo muito sobre isso. O galeto da igreja é uma bênção, paga nossas contas, mas a maioria de nós compra porque quer ajudar. Irmãos, se nós quiséssemos ajudar, nós não precisávamos fazer o galeto para pagar contas. Vocês estão entendendo? A arrecadação do galeto seria para ajuda de irmãos, aluguéis, contas atrasadas, exames a se fazer, tratamentos médicos, cantina também. Vou comprar cantina para ajudar. Não, irmão, tu quer forrar o bucho. Esse tempo eu falei isso com o irmão. A gente compra o serviço porque quer ser beneficiado. Quando nós queremos ajudar, nós damos sem desprendimento. Essa mentalidade precisa mudar dentro da igreja, irmãos. Isso é um mal que todos nós temos. Que nem existe um lugar onde nós compramos comida, e é muito boa a comida. Nós compramos lá porque é bom. A gente sabe que abençoa, mas porque é bom. Os irmãos, quando compravam as coisas que nós fazíamos, era bom, nos abençoava pra caramba, mas é bom. Nós precisamos deixar essa mentalidade de que eu só vou dar se eu tiver um benefício. Eu só vou dar se eu puder tirar algo em troca ou algum proveito. Quando nós queremos abençoar, é de forma espontânea, é de forma leve, sem peso. Isso é graça. Isso é graça, irmãos. Segundo ponto que eu quero falar hoje, e aí nós vamos entrar um pouco mais no cerne da mensagem. Seu irmão precisa de você. Ou seja, Deus não precisa do seu dinheiro, mas os irmãos precisam uns dos outros. Estou falando isso por propriedade, porque se tem um tempo que nós fomos abençoados, foi agora, irmãos. Agora e nos últimos... Não, mas eu digo assim, a cada 5, 6 anos, o Senhor nos coloca numa posição que... Esses dias nós falávamos com o pastor, eu não sei o que Deus quer me mostrar, mas de tempos em tempos Ele nos coloca na total dependência. E amém, amém. Mas nós somos muito abençoados. Seu irmão precisa de você. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas eram as maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verso 45, presta muita atenção. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Qual é a sua necessidade, irmão? Às vezes não é financeira, e glória a Deus por isso, mas às vezes é. Pastor, o que está querendo dizer com isso? É responsabilidade da igreja, irmãos. É nossa responsabilidade. E aí não é responsabilidade do pastor César, do pastor Igor, é nossa responsabilidade. Se eu chamo de irmão, ele faz parte da minha família de fé, é minha responsabilidade. Às vezes em nossas orações nós gritamos, pranteamos: Senhor, usa-nos, Senhor, leva-nos para fora do país, Pai, nós queremos fazer missões. O maior campo missionário já está sentado do nosso lado e o nosso bolso congelado. Me usa na tua obra. Olha para o irmão que está do teu lado aí.
Não precisa falar nada, só olha. Essa é a maior oportunidade de tu ser usado no reino. Vocês são a maior oportunidade que Deus faz na minha vida de ser usado no reino. Acontece algo estranho quando chegamos nesse ponto. Nossa mentalidade ainda é focada no dar e receber. Eu quero ajudar, mas eu preciso ter um proveito nisso. Eu quero abençoar, mas o que eu vou ganhar nisso? Aqui cabe muito bem os versos de Mateus 6, do 1 ao 4. Abram comigo. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Notem que não é uma recompensa física, tá? Não é um esquema de pirâmide onde a gente dá dinheiros e recebe dinheiros. Não, o reino de Deus não se trata sobre isso. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas suas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que o vê em secreto, que o vê, que é feito em segredo, o recompensará. Quando nós estamos abençoando, seja a nossa congregação, quando nós estamos abençoando algum irmão, nós estamos abençoando a casa da qual nós fazemos parte. O Senhor, Ele está preparando a nossa recompensa. Só que nós não podemos fazer com a intenção de receber essas recompensas, irmãos. As bênçãos espirituais, elas vêm com o tempo e nós vamos colher exclusivamente lá no fim dos nossos dias. Quando nós chegarmos lá na presença do papai. Fazer as coisas focando nisso, abençoar, dar. Existe um nome, se chama caridade, porque nós estamos querendo algo em troca. Nós vamos falar sobre esse ponto mais à frente. Não se trata de uma ação imprudente, mas de algo desprendido, sem apego. A recompensa que vem disso é espiritual e não é físico. O reino de Deus não é um banco do qual nós fazemos um investimento e fica lá rendendo. Não é assim que funciona, por isso que eu ainda brinquei aqui. A gente vai abençoar com uma cadeira, mas todo mundo pode sentar, não vou levar lá para casa. Porque é para o corpo, é para a edificação do corpo. Quando foram colocados os ventiladores na igreja, eu me lembro que houve uma divisão também, né, pastor? Nós se juntamos lá, cada um deu um pouco, e todos nós somos beneficiados, dos 2 que ainda funcionam. Está quase na hora de nós fazermos de novo, irmãos. E aqui se levanta um tópico importante. O bem-estar de nós, aqui dentro da casa, também é importante. Quando nós fazemos alguma melhoria, é porque tem caixa, ou porque Deus usa o nosso pastor e enche ele de fé e faz ele comprar e diz assim, nós vamos arrecadar. Não precisava ser assim, irmãos. A gente podia crer um pouco mais, ser um pouco mais fiel com Deus. E aqui eu não estou falando de grana, não. A fidelidade que eu estou dizendo aqui é nós sermos sinceros com o Senhor, segundo a nossa realidade. Às vezes são R$2, mas contribui pra caramba. Precisamos lembrar que a vida em comunidade não depende de ganhos, mas de partilha, porque às vezes o que temos de abastança é a necessidade do nosso irmão. Eu aprendi uma coisa com 2 grandes homens de Deus. Se eu tenho 1 quilo de arroz e o meu irmão não tem nenhum, ora, nós 2 temos meio quilo. Não vai faltar cereal na casa de ninguém. É partilha, irmãos. Mas pastor, graças a Deus aqui ninguém tem falta de nada, amém? Ninguém está faltando nada, né? Se tiver, nos procure no final do culto. Só que o fato de não ter ninguém precisando de nada não impede da gente seguir contribuindo. Existem outras coisas a se manter, irmãos. Existem projetos que nós poderíamos começar, sonhos que estão adormecidos por causa da minha e da tua avareza. Sonhos do Senhor, sim, sonhos do Senhor. Como assim, pastor? É óbvio que o Senhor quer
que a pregação do Evangelho saia das quatro paredes. A gente muito prega sobre isso, muito fala. Só que se a gente não tiver como ir, não adianta, irmãos. Vou fazer o que lá na rua? A própria palavra nos dá a entender que não dá para ouvir a palavra de Deus de barriga vazia, porque ninguém entende nada. As pessoas precisam de alimento. As pessoas precisam ser abençoadas. Nós precisamos matar a fome física e a fome espiritual desse povo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no fim desses versículos aqui fala que a igreja se tornou relevante naquele tempo. E eu falo isso com grande pesar, irmãos. A igreja brasileira não é relevante. Não sei se a americana é, porque eu nunca fui para lá, porque a gente vê de internet, tá? Mas eu sei da nossa realidade. Nós não somos generosos. Abra comigo aí Tiago 4, 16 e 17. Eu amo esses versos, irmãos. Na real eu amo toda a Bíblia, né? Porque toda hora eu fico dizendo, eu amo esses versos. Tiago 4, 16 e 17 diz assim: agora porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer, ou melhor, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Há um tempo atrás, eu e meus testemunhos, né? Há um tempo atrás nós chegamos aqui na frente e tinha um rapaz e ele não estava legal. E aí eu fiz que nem, não sei se vocês já viram o livro de Eli, o filme. É uma hora que ele vai caminhando e dizendo assim: segue em frente, não é problema seu, segue em frente, não é problema seu. Irmãos, eu estava abrindo a igreja e eu pensei para mim assim: segue em frente, não é problema teu. Tá nessa vida porque quer. Segue em frente, não é problema teu. Cara, aquilo ali me constrangeu tanto, que cara, eu tive que ir lá. Não resolveu, a pessoa continua nessa vida. Mas eu não consegui ficar parado diante daquela situação. Eu me senti, quando eu pensei aquela frase, eu me senti um dos piores pecadores, irmão. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que conhece a realidade do irmão e não atende, está cometendo pecado. Aquele que conhece a realidade da sua igreja, tem como colaborar, e aqui não é só financeiramente, com os seus talentos, e não colabora, comete pecado. É, pastor? É, irmãos. Quantas vezes a minha casa foi abençoada por pessoas que estavam do nosso lado? Essa semana passada nós relembrávamos uma chuletada que nós tivemos no passado. Não tinha nada para fazer, irmão, só tinha o gás, estava para acabar. E aí chegou 2 irmãos na nossa casa, que hoje são os nossos pastores, com uma chuleta lá para nós fazer. Salvou a noite. Outra vez de irmãos que nos davam retalhos, né? Quando a gente abria era carne pura, né? Retalhos de espetinho para comer. Outra vez, irmãos que nem queriam jantar com a gente, mas nos convidavam porque nós não íamos comer carne naquela noite, mas porque viram nossa necessidade. A igreja tem visto a necessidade do seu irmão? A gente só pode falar daquilo que já viveu, irmãos. A gente só pode pregar aquilo que vive. Tempos duros, mas nos ensinaram muita coisa, irmãos. E aqui deixa eu dar uma descontraída. Muitos irmãos vão dizer assim: aqueles irmãos davam certo porque viviam no sistema de comunismo. O sistema que eles viviam não era exatamente comunismo, porque era voluntária, e nós sabemos que o comunismo é opressor. O que eles faziam era de coração aberto, de peito aberto, sem querer nada em troca. Mesmo quando as propriedades eram vendidas, o dinheiro geralmente ficava nas mãos do vendedor. Aqueles que entregavam aos pés dos apóstolos
sentiam a graça de Deus. Não isso que a gente vê hoje. Vamos levantar um voto aqui, entregar 10 pessoas com R$1.000 aos pés do apóstolo Igor. Misericórdia, ser chamado de apóstolo. Entregar tanto de dinheiro para o apóstolo fulano, para o apóstolo Beltrano. Olha, irmãos, quem dera se os apóstolos dos nossos dias, a grande maioria, tá? Passassem o que os apóstolos do passado passaram. Sofressem como Paulo sofreu. Quem dera a gente pudesse ver esse tipo de coisa, porque eu acho que a nossa fé seria renovada. Mas eu garanto a vocês, se a maioria desses apóstolos fossem colocados à prova e dissesse assim para eles: tu vai morrer crucificado, eles iam fugir. Eles não iam fazer como Pedro, dizer: olha, me bota de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da forma que Cristo morreu. A maioria dos apóstolos do nosso dia, irmão, ele não quer o nosso bem, ele quer os nossos bens. Eles não querem a nossa vida para cuidar, eles querem os nossos proventos, o nosso dinheiro. E alguns pastores são assim também. Uns por ignorância, outros por malícia. Enfim, só Deus para saber, irmãos. Geralmente ficava nas mãos do vendedor para ser distribuído aos santos, com aqueles que eram mais pobres, de tempos em tempos, conforme a necessidade de cada um. Terceiro ponto que eu quero falar essa noite. Estão estranhando, né? Geralmente por essa hora eu estou acabando. Ainda tenho mais conteúdo. Caridade não é generosidade. Conceito de caridade, eu não vou trazer nada de grego, nada de hebraico, português. Aurelião. A caridade, ela tem o foco de doar aos necessitados, comida, o dinheiro. Sua ação, sua natureza, ação de alívio pontual, muitas vezes vertical, dos que têm para aqueles que não têm. E pronto, uma obra social. Generosidade, o foco está em compartilhar o que se tem de melhor. Notem essa lista: tempo, conhecimento, atenção, amor, dons e, por fim, proventos. A sua natureza é um estilo de vida, é uma troca de experiências. É isso que nós buscamos aqui, irmãos. É um estilo de vida. Ser generoso é um estilo de vida. E não vão começar a ser generoso por causa da palavra do pastor. Pelo amor de Deus, orem para que o Espírito Santo os converta. Eu não quero converter ninguém. Eu oro para que o Espírito Santo converta. Talvez esse seja o tópico mais importante da noite. A vida em comunidade exige uma renúncia, inclusive do desejo de aparecer. A palavra fala de um acréscimo de irmãos ao cristianismo e de uma simpatia que os irmãos primitivos iam adquirindo ao mundo. Isso nós podemos chamar de um respeito que foi construído, foi adquirido através dos atos da igreja primitiva. Agora, por que vemos tanta antipatia com os evangélicos dos nossos dias? Por quê, irmãos? Vai doer o que eu vou falar aqui em muitos de nós, inclusive em mim. A gente só quer falar de Bolsonaro e de Lula. A gente só quer falar de ideologia, a gente não fala mais de Cristo. A gente não fala da importância de sermos doadores, a gente não fala mais. Ou quando fala de dinheiro é querendo tosar as ovelhas. O que é tosar as ovelhas, pastor? É aquele pastor que vai lá e corta a lã. E só quer, tirar benefício. Ou como muitas situações que nós vemos, pastores tirando proveito de mulheres. Irmãos, a igreja está doente. O remédio está aqui, porém parece que cada vez se distancia mais. Como é que a gente vai dar um bom testemunho para o mundo se quando toca no dinheiro nós somos os primeiros a dizer: nos meus bens ninguém toca. E aí fazemos aquelas coisas mirabolantes, né? Vamos lá nas sexta-feiras lá para Satanás não tocar no nosso dinheiro. Irmãos, vamos fazer esse propósito para o devorador não levar aquilo que nós temos. Sabe o que é o devorador? É criança quando está de férias da escola. Pelo amor de Deus, que é gente que come. Ou filho adolescente, né, pastor?
Esses são os devoradores. É para descontrair, tá, irmãos? Mas aí dão nomes, chamam de coisinhas, de demônios, quando na verdade é muito mais simples. Olha, nós queremos o teu dinheiro porque nós precisamos trocar de carro. Nós queremos o teu dinheiro porque nós precisamos viver bem. Pastores usando relógios aí caríssimos. Eu não sou contra a pessoa viver bem, tá? Não quero que ninguém aqui seja miserável. Mas parem para pensar, irmãos, qual é o fundamento de nós vivermos só no luxo, sem poder abençoar alguém? Não faz sentido algum se o próprio Cristo não tinha onde recostar a cabeça para dormir, para descansar. Na hora de morrer, teve que morrer sozinho. O que nos faz pensar que nós somos melhores que o Mestre e temos que morrer no luxo? Porque o Senhor te pôs sobre cabeça e não por cauda. Irmãos, vamos ler Êxodo de novo. E aqui fica a dica, vou fazer um merchandise aqui. Eu comecei a ler a Bíblia de novo, inteira o ano todo, e agora eu estou em Êxodo. E o troço está pegando fogo, porque Deus diz assim, não faz isso. O povo vai lá e faz de novo. O próximo passo agora são as tábuas da lei, onde eu estou lendo, né? E eu já sei o que acontece, né? Moisés desce do monte e o povo fez um bezerro de ouro. Irmãos, nós continuamos idolatrando o bezerro de ouro porque nós queremos bens financeiros. É por isso que o mundo tem tanta antipatia de nós. A gente é os carola, a gente é os chatos, aqueles que só pedem dinheiro, aqueles que vivem às custas dos outros. E a intenção da mensagem é justamente, irmãos, tocar o nosso coração para que a gente possa fazer diferente e andar na contramão dessa narrativa. Nós não somos esse povo do qual eles estão falando. Nós somos o povo que abraça o mundo sem se contaminar, que abençoa se tiver que abençoar, e que prega o Evangelho. Esse é o povo de Deus. Essa é a nossa missão aqui na terra. A resposta é mais simples do que parece. E aqui é um panorama geral das igrejas evangélicas do Brasil e do nosso tempo. Não se existe mais generosidade. Não é mais pregado partilha, e quando se prega é distorcido para atender o bolso de alguns. Ou até mesmo uma caridade qualquer, somente para aparecer. Olha, irmãos, caridade, prestem muita atenção nisso. Os espíritas fazem bem melhor que nós. Aqui nós já tivemos algumas pessoas que frequentaram o espiritismo, creio eu. Eu sei daquilo que eu li, mas eu sei que o espírita ele faz as boas obras porque tem medo de voltar como uma barata quando ele for reencarnado. Nós não. Nós não. Nosso galardão não é voltar de outra forma, não. Caridade, os espíritas fazem muito bem. Zelo com o ambiente de adoração. Tem gente que é mestre nisso, irmãos. Os umbandistas. Tu já viu a casa do umbandista? É caindo nos pedaços. Mas tu já viu o seu congá? Cara, é luxo. Tem boneco com ouro. Ouro, irmãos. E às vezes para trocar um ventilador dentro da igreja é uma briga. A gente tem que estar implorando. Às vezes para trocar um azulejo, nós não tínhamos dinheiro para trocar um azulejo aqui, ó. Seu Reinaldo pintou, maquiou bem. Vocês estão entendendo, irmãos? Zelo com a obra, zelo com aquilo que nós chamamos de casa de oração, onde nós nos reunimos, irmãos. A troca de um carpete, irmãos, não cabe mais para nós. Nós somos privilegiados. Cuidado com os membros. Os maçons fazem isso melhor que nós. Dentro da comunidade maçom, aquilo que eles liberam, porque é uma sociedade secreta, tá? Daquilo que eu li também, eu nunca fui maçom, porque tem que ter um certo poder aquisitivo para fazer parte. Mas quando algum dos maçons quebra a firma, faliu, os outros maçons se reúnem e injetam dinheiro nele até ele dar certo. É 2 ou 3 oportunidades. Se o cara não der certo, acho que ele é afastado, alguma coisa do tipo.
Mas notem o cuidado, o zelo uns com os outros. Muitas vezes o pastor Igor, esse é um exemplo, tá lá com o aluguel atrasado e sofre calado. Isso não acontece para o regular do Senhor Jesus, mas já aconteceu. De eu estar com conta atrasada e calado, praticamente obrigando o Senhor a tocar no coração dos irmãos. Irmãos, nós temos boca para falar, nós temos que falar. E aqui eu estou falando da culpa de nós mesmos, daqueles que precisam, mas também tem a culpa daqueles que podem abençoar e não abençoam. Os maçons, eles fazem isso perfeitamente. Nós muitas vezes viramos a cara para o irmão que está do lado. É muito difícil de se pregar isso, irmãos, porque às vezes dentro da igreja tem irmãos que nem se cumprimentam direito por causa de uma virada de olho. Como ser generoso num ambiente desse, pelo amor de Deus? Se a nossa mentalidade não mudar, irmãos, sinto dizer, mas nós não estamos caminhando para a glória do Senhor. Não se converteu. A conversão, ela tem que ser inteira, inclusive no bolso. Se tem uma parte que não converteu, caixão e vela preta, está com os dois pés no inferno. Não houve redenção, não houve reconhecimento de que Cristo é o Senhor. Irmãos, a nossa justiça, ela deve exceder a dos fariseus. Nossas obras devem ser maior do que as obras do mundo. Abre aí comigo Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior do que a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eita! Como vai a vossa justiça? E eu não estou falando de justiça humana. É aquela justiça que nós temos olhando para o Senhor. É quando nós olhamos para uma necessidade e atendemos. Quando nós olhamos para alguém com olhos de amor. Quando nós olhamos para um necessitado e não dizemos assim: isso é mais um vagabundo. Não, nós olhamos e dizemos assim: nossa, como eu queria ser relevante na vida dele. E às vezes a gente passa por umas coisas, irmãos. Eu sempre digo isso, os filhos ensinam muito a gente. A gente prega isso em casa, a gente ensina para as nossas crianças. E um dia a gente passou na frente do Banco do Brasil ali, e o José olhou para a mãe dele e disse assim: por que a gente não ajuda eles? Porque a gente não tem como ajudar. Ah, mas o papai falou que a gente tem que ajudar os necessitados. Como é que eu vou ajudar, irmãos? Na época eu estava sendo abençoado. As crianças não entendem a realidade, mas vocês entendem. É como aquele homem, aquele samaritano, que fez toda aquela boa ação sem querer nada em troca. É de se pensar, né, irmãos? Nossa justiça deve ser maior que a do mundo. Quando nós olharmos para um ato de injustiça, a gente precisa se indignar. Só que não é só se indignar e ir para a internet falar, ou muitas vezes falar aqui entre nós, é tomar uma atitude. Se eu posso fazer, vai lá e faz. Não fique esperando, não. Não perde a oportunidade de ser a obra do Senhor. Por isso que somos duramente criticados, irmãos. Mas aqui, na comunidade que temos, aqui na comunidade que nós fazemos parte, nós temos a oportunidade de mudar essa realidade. Primeiro, atendendo os nossos, para que ninguém tenha falta de nada. Depois, ao mundo, na esperança de que se converta. O caridoso, ele gosta de aparecer. O generoso se diminui para que o reino e Cristo apareça. O caridoso faz pela recompensa. O generoso, para que o reino se expanda. E aqui eu vou indo para o final. Nós vivemos dizendo que não somos escravos do dinheiro, mas a verdade é que sim, o nosso bolso dita as regras, irmãos. Eu vou no retiro se eu tiver dinheiro. Eu vou fazer tal coisa se eu tiver dinheiro. A palavra de Deus diz que nem com amanhã nós devemos nos preocupar, porque pertence ao Senhor, desde que nós sejamos dele. A preocupação com o dinheiro é uma característica de quem está no mundo, irmãos.
Agora, também não é um detalhe para a gente se tornar imprudente. Lembre-se que até mesmo na maior adversidade do Egito, o Senhor levantou um homem para que guardasse. Mas ele não reteu para benefício próprio, foi para abençoar o povo de Deus naquela época. Olha a importância disso, irmãos. Olha a importância de nós sermos generosos. O nosso bolso fala muito sobre nós. Não precisamos ter muita grana para sermos generosos. Já vimos que a generosidade é um estilo de vida, uma das impressões do Senhor em nós. E aqui eu preciso falar do elefante na sala. Qual é ele, pastor? É o dízimo, irmãos. Eu vou ter que tocar. Alguma vez vocês já viram nós pedindo dízimo, alguém? Ninguém pede dízimo. Primeiro, porque nós não somos judeus. Segundo, porque eu não sou da tribo de Levi. É porque morto não levita, né? Não podia perder, pastor, desculpa. Nem o pastor é da tribo de Levi. Ou seja, nós somos sacerdotes, ok? Mas segundo outra ordem. Nós não estamos sobre a lei. O que nós estamos pregando aqui é graça e dízimo, irmãos. Ainda é lei. Pastor, em todo o seu contexto? Não. Existem homens de Deus que creem piamente no dízimo. E amém, está tudo ok sobre isso. Só não pode fazer disso uma obrigação, irmãos. O que nós cremos aqui é nas ofertas, na generosidade de cada um, e que cada um dê segundo o seu coração, segundo o Senhor lhe proporcionar. É isso que nós cremos, por isso que nós não falamos de dízimos. Porque nos dá a entender que o dízimo ainda é um cabresto colocado no homem, quando o dízimo que o Senhor estipulou para aquele povo nem era dinheiro. Vocês sabem como viviam os levitas? Com aquilo que o povo dava. Eles não tinham nem acesso ao ouro, irmãos. Aliás, eles tinham acesso ao ouro do templo, mas não era para gasto próprio, era para ser dado em adoração ao Senhor. Olha só. Agora fala para esses caras aí que se dizem levita, que são sacerdotes, que têm que serem abençoados pela igreja. Explica isso para eles. Não cabe na cabeça. Por isso que eu digo que nós somos agraciados da parte do Senhor, porque nós somos libertos dessa cultura, irmãos. E hoje o Senhor planta uma nova semente dentro de cada um de nós e quer nos fazer generosos. Não cremos como se é pregado aí fora, porém isso não nos desresponsabiliza. A lei determinava o dízimo, e hoje vivemos sobre algo que é muito maior e muito melhor: a graça. A graça é dom de Deus, é presente dele em nossas vidas. Eu abençoo porque eu fui muito abençoado, não é o que a palavra me diz? Aquele que muito foi abençoado, o que ele tem que fazer? Ele tem que abençoar em dobro. Nós recebemos algo de graça. De graça recebeste, de graça vai dar também. Agora, por que as pessoas insistem em cobrar a pregação do Evangelho? Como assim, pastor? Quando nós estamos sendo beneficiados das pessoas, é uma cobrança, irmãos. É uma cobrança, como nós vemos muitos irmãos aí fora. Como nós vimos na nossa caminhada, senhorinhas, irmãos, pegando ali o seu salário suado e dando todo em 10 envelopes para o pastor ali, porque ela tinha que cumprir todos os propósitos que o pastor tinha dado. E mais o dízimo. Gente fazendo empréstimo para pagar o dízimo. Nota que não é mais nem dar, já não é mais algo espontâneo, é pagar o dízimo. Tem gente tão desgraçada pedindo trízimo. Trízimo, irmãos. Agora, muda um pouco a cena. Aquilo que nós gastávamos com os nossos vícios lá no mundo, e às vezes até hoje, depois que a gente é convertido, não é muito mais caro do que muitas vezes 10%? É ou não é, irmãos? Eu conheço pessoas que pagam 3, 4, 5, 6 streamings, aqueles de TV, mas não perdem meia hora olhando o YouTube ali, uma pregação, mas está pagando. Quando fala em generosidade, em oferta, se ofende. Isso revela uma mentalidade de criança, irmãos. Aliás, acho que nem as crianças se ofenderiam com isso. Porque tu quer ver um coração muito sincero, é o das crianças.
Os pais têm ensinado os seus filhos a vir até aqui à frente, com uma moedinha que seja, irmãos. Se a gente não plantar na cabecinha deles, quando eles chegarem na nossa idade, vai ser que nem nós. A gente vai dar ou por obrigação, ou por medo, ou por, sei lá, o que os outros vão achar se eu não der nada. É nossa responsabilidade mudar essa cultura nos nossos filhos. Nós estamos tendo a graça de moldar o caráter deles, irmãos. Eu quero muito chegar, se Deus quiser, em nome de Jesus, meus filhos já crescidos, bem estruturados, trabalhando bem melhor do que eu, se Deus quiser, podendo abençoar a igreja. Não só aqui na frente, mas olhar para o irmão e dizer assim: não, eu aprendi com meu pai que é assim que se faz. Ensinem os nossos filhos, irmãos. A gente enche a boca para dizer: eu crio o meu filho no caminho do Senhor, porque a palavra diz isso, diz aquilo. Então ensina ele que generosidade é palavra de Deus. Ensina para ele que lei foi para aquele tempo e para aquele povo, que para nós algumas coisas já não cabem mais. Excedeu, irmãos, excedeu. Generosidade deve exceder qualquer caridade, qualquer propósito, qualquer barganha com Deus. Não podemos viver na sombra do passado, apegado às leis para justificar nossa avareza, ou simplesmente agir como um peixe morto quando o assunto é manter a obra e aqueles que fazem parte dela. Aqui é algo muito importante também, irmãos. Eu vim de um lar onde era meio católico, meio bandista, e eu me lembro de muitas vezes as coisas estarem faltando para mim, mas tinha dinheiro para vela. De estarem faltando para casa, mas tinha dinheiro para manter a bebida que ia ser usada lá naquele, não sei como é que fala, naquele culto deles lá. E também, irmãos, vivi para ver quando houve uma conversão de uma forma errada, tirando da nossa boca para pagar o dízimo. Olha, irmãos, nós estamos livres disso. Livres, nós não somos escravos do dinheiro. O dinheiro trabalha para nós e para o reino. É isso que nós precisamos entender. Aquilo que o Senhor nos dá não é para que a gente retenha para nós, para a gente ficar inchado, mas é para dividir. É impossível de seguirmos os atos da igreja primitiva se continuarmos mirando na igreja de Corinto. Lembra o que aconteceu lá em Corinto? Chegava na hora da ceia, era uma bagunça. Tinha gente comendo até estourar, depois vomitava para comer de novo. Vocês sabiam disso? Enchiam a cara de vinho. Por isso que hoje é só um golezinho e é de suco, né? Imagina a bagunça que não foi naquele tempo. Só que a gente olha para esses atos aqui e acha muito legal, só que se inspira na igreja errada. Continua fazendo as mesmas coisas da igreja de Corinto. Por isso que eu digo à igreja, a advertência ainda é a mesma, e o salário do pecado continua sendo a morte, irmãos. Não mudou, a Bíblia não atualizou. A verdade é que só se atualizaram as eras, mas as acusações, as críticas são as mesmas. Sim, é verdade que há muita gente que se beneficia com essas heresias que são pregadas aí fora, mas nós somos privilegiados, porque não somos escravos dessas loucuras mundanas. Atos dos Apóstolos 20 e 35, não precisa abrir, eu já estou terminando. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante a trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Provérbios 11, 25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, recebe alívio. Mateus 10, 42, se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá sua recompensa. Lembrando que é algo espiritual. Mas pastor, aonde está o amor em tudo isso? Lembra que o título da mensagem, o amor e a generosidade? 1 João 3, 16, 18, nisto conhecemos o que é o amor, o maior ato de generosidade que nós vimos no mundo. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer no amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca,
mas de ação em verdade. O amor está quando, através da nossa generosidade, Cristo é pregado. Sempre lembrando que Deus não quer o nosso dinheiro sem que haja um propósito. Afinal, o maior ato de generosidade partiu do Senhor, quando Ele nos amou com todo o seu sangue, com toda a sua força. O amor está quando não somos indiferentes com os nossos irmãos e, havendo uma necessidade, atendemos, seja ela financeira ou não. E por fim, eu entendo que a obra não é sobre caridade, porque os atos de caridade inspiram, mas o amor generoso, ele permanece e é combustível para a vida sadia da igreja. Somente dessa forma vamos viver coisas como as descritas em Atos 2,40, na esperança de vermos cada vez mais pessoas sendo impactadas por essa palavra, se convertendo, se juntando a esse propósito e tendo a certeza de que não estarão desamparadas. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque em pé.